Bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro agora já. A pergunta da semana é, a mãe precisa saber? A gente vê aqui numa imagem gerada por inteligência artificial de um rio passando entre montanhas num certo deserto que tem a ver com o tema dessa paraxá. O povo judeu está nesse momento indo em direção a Israel no final dos 40 anos no deserto, e ao passar por montanhas com um rio que tinha embaixo, montanhas de um deserto ainda, eles são notificados a posteriori que teve um milagre impressionante. Eles nem tiveram noção do perigo que estavam passando, de inimigos querendo atacá-los já desde então, e não foi a primeira vez e não foi a última. E eles percebem que houve um milagre. Aí a pergunta é ligada com isso, que o milagre foi mostrado como comparação que a mãe precisa saber quando acontece alguma coisa com seu filho. Já expliquei, já fui até o final da explicação, a gente vai ter que entender um pouquinho melhor no detalhe agora. Para explicar a relação inusitada entre a foto e o tema. E só o tema por si só, mesmo sem foto, é um pouco curioso. Então, eu já expliquei um pouquinho sobre isso. A gente está no projeto Kutei Sihot, volume 23, do livro de Sihot, Discursos Racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é uma semana muito especial ligada ao Rebbe, como a gente vai ver que é o tema também dessa paraxá e dessa sihá, que fala um dos versos mais impressionantes de toda a Torá, no capítulo 21, verso 21 dessa paraxá Hukat, que o Rashi explica que o líder do povo, o líder da geração, o líder do mundo inteiro é tudo. É tudo. E que a gente possa merecer, tá? Já com a revelação do Rei Mashiach agora, com a redenção para o mundo inteiro. A gente está na Parashat Hukat, como eu falei, essa é a Sihá de número 2. Então a resposta é sim, eu acrescentei algumas coisas que têm a ver com feedback, que é uma coisa muito atual hoje em dia. Então esse feedback tem histórias também do Rebbe Rashab, que teve uma conversa com o Sigmund Freud, por incrível que pareça, o quinto Rebbe de Lubavitch, com o Sigmund Freud, famoso psicanalista judeu, Shlomo Freud, do século XIX, em Viena, e o Freud recomendou que o Rebbe Rashab tivesse feedback dos Hassidim, de como eles estavam vendo e apreciando os Mamarim e a relação com o Rebbe. Então, feedback sim é importante. A gente fala sobre rios, poços e milagres, que a gente falou, notificação de milagres, fazer saber, dar ciência que houve milagres. Sabendo que a mãe faz tudo pelo filho, também é outra regra importante a gente entender. E se alguém faz alguma coisa pelo filho, que é fundamental principalmente, a mãe tem que ser notificada. É bom que ela saiba, é bom que ela tenha ciência que foi feita alguma coisa fundamental pelo filho, que é totalmente ligado à mãe e é dedicada totalmente ao filho. Então a gente está em Bamidbar, no Sefer Bamidbar, o livro cujo nome está ligado com o deserto, capítulo 21, terminando, né? Se aproximando do fim do livro Bamidbar, Parashat Hukat. Então fala aqui, de lá eles viajaram e acamparam no vale, perto, né? Na proximidade de Arnon, que é o nome de um lugar, uma localidade, Asher Bamidbar, que está no deserto, por isso que a foto, eu procurei uma que tivesse esse cenário, paisagem de deserto, que sai da fronteira do Emori, né, do povo Emori, que é um povo que queria fazer guerra contra o povo judeu, mais uma vez, que Arnon, essa terra de Arnon, é Gvul Moav, também é a fronteira com Moav. Tem repercussões na próxima paraxá com Balak, que fala sobre
essa situação que teve da guerra contra os Emorim, do milagre que aconteceu, e está entre Moav e Emorim. Depois, no versículo seguinte, fala: Aken Yomar Besefer Milchamot. Então, será falado no livro das guerras de Hashem, Et Vahav Besufá, que é Vahav no Sufá. A gente vai ver que tem uma coisa para explicar sobre esse Sufá, o que é esse lugar, o que quer dizer esse nome. Veta Nechalim Arnon, e os rios Arnon. O que são esses rios Arnon? Eshed Anechalim, e esse Eshed Anechalim, a gente vai ver que está ligado com o derramamento, o jorro do rio, dos rios, Asher Natá Leshevet Eir, que foi em direção a Shevet Eir, o que isso quer dizer também? Venishan Negvul Moav, e em relação à fronteira de Moav. Musham Beera, e de lá foram para Beera. Beera está ligado ao nome de uma localidade, mas é a raiz do nome da palavra Beer, que é poço. Hu Abeer, esse é o poço. Asher Amar Hashem le Moshe, que Hashem falou para Moshe, Esof et ha'am vetna lahem maim. Junte o povo que eu vou dar para ele água. Que também tem nessa paraxá. Urashi, tem um Urashi muito extenso nesse capítulo, nesse verso 15. O que são esses Nechalim? A gente vai explicar um pouquinho mais depois. O Targum traduz esse Eshed como Shefó, esse derramamento, esse jorro de água. Explica de onde que tira isso e tal. E a gente vai, para apresentar o Urashi, conforme a gente for falando, outra vez a gente traga aqui as diferenças, as nuances, porque o Urashi, como você pode ver, ele traz isso do Midrash, mas ele faz algumas mudanças do Midrash, a gente já vê em seguida. Depois, no 16, tem um outro Urashi, que fala que, depois disso tudo, que onde tem o tema, que eu tirei o tema da nossa aula de hoje, que fala sobre a mãe, que tem que avisar para a mãe. Né? Assim como tem que avisar para a mãe, a gente vai entrar no detalhe mais para frente, e que depois disso tudo o povo cantou um cântico para Hashem. Amur Shirah falou um cântico, e tem na Paraxá mesmo falando sobre esse cântico. E é interessante que Shirah, esse cântico, acontece antes, vocês sabem, na abertura do Mar Vermelho, né? Azashir Moshe, o Bnei Israel, que Moshe cantou junto com o povo de Israel, depois do milagre que teve da saída e abertura do Mar Vermelho, do Yam Suf, que a gente vê que tem relação com isso na explicação que vai ter mais para frente. Como a gente falou, deu pão para a criança, avise para a mãe. Quem vai avisar aos meus filhos o milagre que fiz para eles? Hashem fala sobre isso. Então vamos lá. Agora entrando um pouco mais na Sihá, o Rashi explica sempre o sentido literal da Torá. Ele avisa as regras quando ele começa. Eu só vim aqui para explicar o Peshutosh el Mikra, a parte simples, literal, que é entender o significado do que está sendo falado. Mais simples, mais superficial, literal. Quando o Rashi traz algum midrash, é para ajudar nisso, para entender o sentido literal. Não é para trazer o drush, que é essa alegoria, que já é num nível diferente, dois níveis acima do entendimento da Torá. E aí, por isso que o Rashi não é tão fiel, geralmente, à linguagem original do midrash, porque é só no ponto em que serve para ajudar a entender o sentido literal. Senão, o Rashi estaria trazendo o midrash, e não a explicação do sentido literal. Nesse caso, ele muda como ele descreve esse milagre que teve, né? O milagre que a gente vai explicar, não expliquei ainda, né? Está ligado com as montanhas, nesse cenário, com o rio e o poço. No modo em que os Emorim, como eu falei, quando estavam atravessando para ir para Israel, os Emorim atacaram, se prontificaram para atacar, e aconteceu um milagre que eles foram mortos. Então, na descrição de que aconteceu, porque pelo Humash, pela Torá, não dá para entender simplesmente que milagre é esse, e nem que depois foi notificado esse milagre. Não dá para entender, fala só que estava passando pela terra dos Emorim, mas o Rashi entende, traz o Midrash, que houve um milagre aqui. No Midrash, parte da população aconteceu. Então, para descrever o cenário, né, os Emorim sabiam que
Am Yisrael ia passar por aquelas montanhas e tinha um rio embaixo, as montanhas eram altas, então eles entraram nas cavernas, fazer uma emboscada, para quando passassem, eles atacassem. Assim como é feito hoje em dia, depois de 7 de outubro se percebe muito isso, tanto em Gaza quanto em outros lugares. Então, no Midrash fala que eles ficaram na montanha em cima. Tem a montanha na parte de cima e a parte de baixo. E parte ficou da população dentro do rio. Aí, pelo Midrash, aconteceram 2 milagres. Primeiro, os que estavam na caverna, na parte de cima, morreram, porque as montanhas se juntaram, fizeram como se fosse um carimbo, um encaixe. Né? A parte daqui era sobressalente, aqui era em baixo relevo. Então, uma entrou na outra e matou todo mundo que estava nas cavernas. Provavelmente, né, naquele que estava na reentrância. Então, quando eles se juntaram, eles morreram. Quer dizer que os que estavam embaixo, no rio, não morreram assim, porque só as montanhas é que se juntaram. Tá? O segundo milagre, pelo Midrash, é que o povo, o poço que tinha lá na proximidade do rio, entrou dentro do rio e começou a jorrar, ficou forte, matando as pessoas que estavam no rio, afogando as pessoas, como na abertura do Yam Suf, quando depois as águas caíram sobre os egípcios. O Rashi lembra só um milagre, então é essa a diferença que eu estava querendo mostrar. Por que o Rashi fala sobre isso? Ele fala que eles morreram escondidos do que eles morreram, escondidos nas cavernas, e omite o milagre do poço, que inundou o rio e afogou os Emorim lá embaixo. Então, o Rashi traz só um milagre, a gente vai tentar entender por que isso. Podemos dizer que no sentido literal faz sentido ter apenas um milagre, não precisa especificar e detalhar e falar todas as nuances dos 2 milagres. Mas não dá para entender desse modo, porque o Rashi, ele mesmo relaciona o rio Arnon com os milagres do Yam Suf. Ele faz um paralelo, como a gente falou, ligado com o Yam Suf, que também teve depois um cântico de louvor pelo milagre que Hashem fez pela gente. Então, isso está ligado com o rio, que é a parte de baixo, no segundo milagre, e não com as montanhas, que é o milagre que o Rashi cita, unicamente ligado a uma montanha se juntar com a outra. E não só isso, o Rashi também menciona que depois falaram a Shirah, falaram esse cântico de louvor, que está ligado ao poço, não está ligado à montanha, que é o milagre que o Rashi menciona. Quer dizer que, segundo o Rashi, o povo não cantou a Shirah pelo milagre que aconteceu na montanha, que é o que ele cita. Foi por um assunto secundário ao milagre, que é o que aconteceu também em relação ao poço. E aí diz o Rashi que o poço avisou ao povo que teve um milagre, que é aquela questão de se acontece alguma coisa com um filho que você faz, avise para a mãe. E aí o poço está avisando ao povo, que seria a mãe nesse caso. Não aprender muito o que o Rashi quer dizer com isso, não. O Rashi explica, Esha de Halim, que a gente falou, está ligado com a tradução de Shefor Anehalim, que esse Shefor, que a gente fala em peça, inclusive quando a gente sai com a vela na mão, Shefor Hamatra, derrame a sua ira. Então, Shefor Anehalim, que quer dizer isso? Shenishpach Sham Dam Amorim, que apareceu, jorrou no rio o sangue dos Amorim, entregando que alguma coisa aconteceu. Porque estando escondidos ou afogados dentro do rio, aparecer sangue, e não só sangue, como a gente vai ver, revela alguma coisa que aconteceu. Está mostrando milagre. Né? Matou a cobra, agora está mostrando o pau que matou a cobra. Talvez daí que saia também, embora não tenha a cobra e não seja o pau, seja o sangue dos Emorim, também está referindo a mostrar o milagre que aconteceu. Então tem diferença entre o Midrash e o Rashi, várias. Né? A gente vai falar algumas aqui. Uma, para divulgar os milagres ocorridos, o poço desceu para as mesmas cavernas onde foram mortos os Emorim. O Rashi fala para dentro do rio, em vez de descer para as cavernas. O Midrash fala, e tiraram crânios, braços e pernas, né, no rio. O Rashi fala que fez subir o sangue, como a gente falou.
o sangue que foi derramado, que apareceu, transpareceu. Então, a diferença entre isso. E Urashi também inclui o sangue dos mortos e os braços e membros. Em vez de falar braços e pernas, crânios, braços e pernas, fala braços e membros. Hashem quis mostrar como eram fortes os inimigos, mostrou os membros fortes, os braços, como eles eram muito fortes, para mostrar não só que teve um milagre, como foi grande, porque eram muito fortes. Os inimigos que eles venceram foram muito fortes. Urashi, no sentido literal, não pode explicar que o rio entrou nas cavernas, etc., que é a questão alegórica, né? Essa fantasia que está por trás do que aconteceu, que é muito bonito. Ele fala só, em princípio, que o jorrou do poço, o que jorrou do poço estava dentro do rio. Por isso que ele inclui o sangue dos que morreram, já que fala de derramamento, que tem a ver mais com o sangue, e não é aplicável a braços e membros que estavam juntos com o sangue. Simplesmente por isso que o Urashi menciona também os braços e membros. Outra coisa, o Urashi inclui na sua explicação a metáfora do aviso para a mãe, que está em outro lugar, no Midrash mesmo. Só que o Midrash não traz essa referência entre a mãe e o filho. A segunda questão que o Midrash fala que souberam do milagre quando voltaram a pedir a água do poço, porque tinha acabado a água, e viram que jorrava de dentro do rio. Quando eles foram pedir, estava vendo que já estava jorrando alguma coisa dentro do rio. E trazia membros e membros. Na Gemara, em Brachot, ligada a isso do Midrash, fala que 2 Metzoraim que estavam fora do acampamento perceberam isso. Foi uma coisa natural, não teve nenhum milagre. Eles saíram do acampamento, estavam perto do rio, viram esse derramamento que trouxe braços e pernas e crânio, etc. Urashi muda dizendo que o próprio rio foi lá mostrar. Por que isso? No sentido literal, primeiro, entende-se perfeitamente que Hashem mostre os milagres que fez, sem precisar explicar nem dar metáforas como Urashi fez. Por que Urashi fez isso? Segunda coisa, Hashem não faz milagres à toa, isso é uma regra que tem em toda a Torá. Ainda mais mudando o sistema da natureza, que é contra o que Hashem criou a natureza para funcionar assim. Depois ele vai contra, tem algum motivo para isso. Porque Urashi precisa explicar que mudou o curso do rio rodeando o acampamento, em vez de falar só o que o Midrash falou dos 2 Metzoraim que estavam ali não por acaso e perceberam. Terceiro, porque essa metáfora do neném, que a mãe deve ser avisada quando acontece alguma coisa com o filho. Na metáfora, a notícia não é contada para o neném, mas para a mãe. A gente deveria ser o neném, que foi contado para a gente, como filho. Mas na metáfora é contado para a mãe. E na realidade, Hashem contou seu milagre para o povo, que seria o neném na metáfora, e não a mãe. Outra coisa, porque o exemplo encontrado é o pão. Pelo contrário, o pão é obrigatório. E na realidade foi um milagre, que não é fundamental, como uma demonstração de carinho adicional. Então, por que é o pão que é usado na metáfora? Mas ainda, a fonte da metáfora é na Gemara, onde tem um ensinamento que quem dá pão para o neném precisa avisar sua mãe. E vem depois de um outro ensinamento que quem dá presente para o amigo precisa avisar o amigo que está dando um presente. E justamente essa do amigo tem mais a ver com o nosso caso, que o presente não é uma coisa fundamental, como o pão. E a gente recebeu um presente de Hashem mostrar como um carinho, um presente de a gente ver o milagre que aconteceu. O aviso é para quem recebe o presente e não para a sua mãe. Então, é estranho isso. A gente vai chegar na resposta daqui a pouquinho. Os comentaristas no sentido literal da Torá explicam, os mefarshim, como Urashi, que os rios que se derramam, que se estendem, quando fala Este da Enhalim, etc., se estendem ao longo, referem-se aos lugares por onde percorria o rio, que é uma coisa normal, geográfica. O Michambeira, e depois viajavam e está ligado com a viagem do povo para a Beira, que é o nome desse local. Não somente ligado ao poço, que entrou dentro do rio e derramou o sangue dos Emurim, etc. Urashi deve querer explicar por que o povo nunca cantou louvores para Hashem, depois de tantos milagres que Hashem fez. Inúmeros milagres que Hashem fez. Inúmeros. Salvando o povo, etc. e tal, como o Selav, como
guerras, etc, etc. E o povo nunca contou milagres, nunca cantou louvores. Fez isso na abertura do Yam Suf, que a gente falou, e na nossa Parashá. Então, o Rashi tem que explicar por que o povo cantou um cântico de louvor a Hashem por algum motivo. Se quando acontecem milagres o povo não cantava, a não ser no Yam Suf, por que está cantando? Então, que houve um milagre justificado cantar um louvor, assim como cantou no Yam Suf. Certamente teve, mas não conta na Torá. E porque justamente esses dois, Yam Suf e o que está acontecendo aqui com os Emoriim. É fundamental dizer então que no rio Arnon, que a gente falou, tiveram milagres grandes, especiais, similares com a abertura do mar, e eu diria, como o Rebbe fala, maior ainda do que isso. E, em princípio, não é da palavra sufa, como eu falei, que está ligado com suf, de Yam Suf, só essa a comparação. É que nessas duas ocasiões tiveram cantos de louvores por milagres. Qual a vantagem do milagre do Yam, do Mar Vermelho, em comparação com os outros milagres que não tiveram cânticos de louvores? Como o Man, como a gente falou, outros milagres, o Poço de Miriam, etc., que o Rabi traz nessa sirá. Também salvaram o povo de perigos como a fome e sede no deserto, o poço e o mar. Não podemos dizer que o milagre do mar foi totalmente acima da natureza, pois o mar e o poço também foram acima da natureza. Justamente duraram perto de 40 anos o poço e o mar. A inovação principal é que Hashem Lachem Lachem Etem Tacharishun, que a gente não teve que fazer nada. Noutros, o povo lutou e Hashem os levou à vitória, até mesmo milagrosa de vez em quando. Aqui foi acima da natureza e a gente não precisa fazer nada. Assim também como agora, nesse caso do rio Arnon. Rashi traz a metáfora da mãe, porque justamente aqui, mais ainda do que no Yam Suf, Hashem fez um milagre, como a gente falou, a diferença do milagre do Yam Suf, da abertura do Mar Vermelho, e agora é que Hashem fez um milagre totalmente por conta própria. E aqui foi um milagre maior ainda, porque o povo nem reconheceria, porque o povo não sabia que estava passando por um perigo, estavam escondidos na montanha. Diferente do Yam Suf, que a gente estava circundado pelos egípcios. O pão não é um presente qualquer, ele é fundamental. Por isso que não é o presente a metáfora. O pão é fundamental. No modo geral, é a tarefa da mãe dar para o filho tudo o que ele precisa. Portanto, quando a outra pessoa troca a mãe e dá pão para o neném sem que a mãe saiba, precisa avisar para a mãe. Aqui é similar ao pão, porque é a salvação de um perigo grande, que é fundamental, está ligado com a existência do povo. E é geral também. Quem é, de modo geral, a mãe é Moshe. É Moshe quem se ocupava disso. Ele é a mãe, é o pastor fiel. Se preocupou com o povo em todas as suas necessidades. Dessa vez foi feito tudo sem ele. Então Hashem tem que avisar para ele. E aqui foi o poço, algo fundamental como o pão, porque é ligado com a água. A água é fundamental, a pessoa não consegue viver sem água. Parecido com a mãe que dá todo o sustento para o seu filho para ele viver. E precisa ser avisada quando acontece alguma coisa ligada a isso. Por isso a mudança do rio que os acompanhou. O próprio poço, que está ligado à essência, que é o fundamental, a água, para a gente ver, está ligado com a Torá, e está ligado com o Moshe. A água, Moshe que tira da água, tira da pedra para dar para a gente. Além de Miriam também, como mãe. O próprio poço foi contar o milagre que aconteceu através dele. Moshe como nossa mãe, com dedicação total. Por isso que depois o povo canta Az Yashir Israel. E aqui o Rashi tira que quando fala, então vai cantar Israel, quem cantou está falando, depois vai falar num outro verso, Israel é comparado com Moshe, que Moshe é Israel, Israel é Moshe. E aqui quem canta é o povo, que na verdade canta é o Moshe, que soube do milagre também, que aconteceu com o povo, e a gente está igual, Moshe, o povo e Hashem. Quando vemos o milagre, dá vontade de louvar Hashem. Em Yam Suf foi assim, e mais aqui só viram o resultado, não viram que tinha um perigo. Acabou que viram um milagre através do rio,
e o Poço e cantaram louvores a Deus. E a gente vai cantar agora já mais um cântico, o cântico definitivo, com Mashiach chegando agora e se revelando. Amém. Now.